estamos começando mais um papo para falar de futebol, falar daquilo que a gente gosta, da paixão que cerca e contagia por onde passa em todo mundo. Hoje falar para um amigo aí, mais um amigo que a bola deu nessas andanças nossas pelo futebol. Diego, eu queria te agradecer pelo tempo, tá difícil, né? Sempre marcando e treino personal, a gente fica com essa dificuldade, mas agora deu certo para a gente estar gravando. Eu queria que tu primeiro te apresenta aí para o pessoal, quem é o Diego, o que o Diego faz nesse momento aí que está fazendo profissionalmente, e aí nós vamos contar um pouquinho da tua história aí. Fechou. Eu que agradeço, Ricardo, pelo convite e peço desculpas antecipado por não conseguir te atender antes. É muito corrido, né? Você vivenciou um pouquinho lá no clube, sabe como é que funciona. E aí eu tenho os personagens também por fora, fica mais difícil ainda. Mas, bom, eu me chamo Diego, trabalho com futebol há mais ou menos uns 12 anos. E desde o ano passado eu estou trabalhando no Hope Londrina, né, com o Igor, coordenador lá, e fazendo esse projeto de formação aí que é bem interessante. Nós vamos falar um pouquinho do trabalho e tal, que eu acho que é importante até para quem deseja, né, trabalhar com futebol, tanto atletas, tem bastante informação que a gente pode passar, quanto para treinadores também, pessoal que quer estudar. Mas antes, aquela pergunta nossa combinada já, eu queria te perguntar qual é a tua primeira lembrança, assim, da infância, ou lá de trás, que tu lembra, assim, da bola fazendo parte da tua vida, do futebol, assim? Se tu olha para lá para trás, onde é que começa o futebol na tua vida? Ricardo, para ser bem preciso, assim, 1994, Copa do Mundo, é a lembrança que eu tenho do futebol, dos jogos, principalmente dos jogos eliminatórios, Estados Unidos, Suécia, assim, muito fresco na minha memória isso, e olha que já fazem alguns anos, né, vários anos, mas o que eu lembro, assim, é a Copa do Mundo de 94, e o Brasil foi campeão, todo mundo saiu na rua para comemorar, e na minha rua era uma rua que a gente vivia jogando bola, então foi um momento de festa, assim, então foi um momento que eu lembro que o futebol, vamos dizer assim, enraizou na minha vida. Até tu falando disso, assim, não tem muito a ver com o assunto de formação, mas a gente fala que tem uma geração aí de torcedores e até de gurizada que está meio mal acostumada, porque veio ali com grandes seleções, nossa, depois de 94 bateu na trave em 98, aí veio o título 2002 e agora começou uma seca de novo. Eu acho que mais um tempinho aí, mais um título, acho que volta aquela emoção que nós que vivemos em 94 foi muito forte. Tanto é que em 2002 nem teve a comemoração como foi em 94, assim, foi uma loucura. Eu acho que todas as cidades acabaram virando a noite por causa dessa conquista, né? 94, se eu não me engano, virou dias, né? Foram dias de comemoração e só se falava disso, Copa do Mundo e campeão e jejum de muitos anos. Então, acredito eu que teremos talvez daqui umas 2 ou 3 gerações aí a mesma sensação de 94. E falando assim de caminho dentro do futebol, né? Tu diz que tu tem essa lembrança, e claro, a gente no Brasil convive com o futebol desde sempre, né? Sim. Mas as lembranças elas começam a fazer parte e nos caminhar assim para ou querer praticar mais futebol com os amigos, ou, às vezes até assistir mais do que se assistia antes. Como é que foi esse caminho do futebol na tua vida assim? Teve escolinhas, acabou jogando, como é que foi? Então, eu fazia futsal até os meus 12 anos, dos 9 até os 12 eu fiz futsal. Era um futsal, era um projeto social de uma igreja que tinha próximo da minha casa. E aí, com os amigos, a gente começou a treinar, mais na brincadeira mesmo, sabe? Só para conseguir reunir todo mundo junto para jogar e tal. E aí, a partir dos 12 anos, eu migrei para o campo, aí já numa escola de futebol. E aí, fiquei meus, dos meus 12, 13, 14 até os 15 anos, assim, em escola. E aí, tive algumas passagens por clubes, né? Passei pelo Curitiba, passei pelo Paraná, passei pelo Atlético, mas passagens curtas, sempre batia e voltava.
Tive alguns, vamos dizer assim, alguns momentos falta de muita sorte, de não conseguir dar sequência por lesões, enfim. E aí acabei tentando futebol até os 18, 19 ali, próximo de chegar no profissional. E aí chegou um momento que eu tive que decidir o que eu iria fazer e acabei, não digo abandonando, mas optei por não continuar com aquele processo que é muito sofrido, né? É um processo difícil para quem não sabe como é que funciona. E aí acabei estudando e tentando direcionar já o meu estudo já justamente para trabalhar com futebol. Então, eu já tinha na minha cabeça muito claro que quando eu entrasse para fazer educação física, o caminho seria futebol, não teria outra opção, assim. É interessante porque, embora o Brasil seja o país do futebol, a gente tem muitas realidades diferentes em cada lugar que se vai, né? E eu fiquei Sim. bem surpreso. é, Quando eu era na minha infância, eu nadei, então eu competi muito em Curitiba e sempre teve equipes fortes de natação. Mas agora, indo lá visitar vocês e conhecer o trabalho de vocês, eu fiquei assim bem impressionado com a organização e quantos eventos tem, ao ponto de campeonatos da federação estarem parados por causa da pandemia, mas outros campeonatos funcionando assim e bem organizados e conseguiram pela organização conseguiram manter os clubes até competindo tal. É, essa cultura assim, ela é mais favorável à formação de atletas ou ela acaba gerando mais dificuldade porque aí todos os clubes, tanto os pequenos quanto os grandes, acabam pensando muito na competitividade e acaba ficando mais cedo esse funil assim. Eu acredito que a oportunidade da competição ela é uma oportunidade real. É uma oportunidade que ela está acontecendo. É muito diferente, de repente, de você fazer uma avaliação de uma semana, de 2 semanas, que de repente o menino ele não está pronto, mas ele está na semana iluminada da vida dele. Então, de repente, ele pode passar uma falsa impressão de que ele está pronto e preparado para aquele processo todo. Então, a competição, ela, querendo ou não, ela te gera essa oportunidade, mas também te prepara, te deixa, te desenvolve melhor e de uma maneira mais, como é que eu posso te dizer? Acho que de uma maneira mais real mesmo, sabe? Do menino estar competindo, ele está tendo enfrentamento com outras equipes de menores, maiores, equipes de expressões, equipes com estruturas melhores, né? A gente teve aí o caso esse 2021 da BG Prime, a gente teve realidades muito diferentes de equipe que a gente enfrentou. Então, eu acredito que a competição ela é muito melhor na questão de formação e de oportunidade. Porque, assim, se o menino ele é bom, se o menino ele tem condição, ele vai ter condição em qualquer situação, não só uma situação específica, entendeu? Lógico que você aumenta também o número, né? Você aumenta o número de meninos sendo vistos, sendo observados, então aumenta muito a questão de competitividade ali, de, de números mesmo. Então, mas eu gosto da ideia da competição como forma de oportunidade. Falando aí de formação, que eu acho que é uma discussão gigantesca, não só agora a formação dos atletas, mas ficou evidente que a formação dos treinadores elas são muito importantes. E o cenário do futebol profissional brasileiro hoje prova isso com a montoeira de estrangeiros que já tem cursos há muito mais tempo do que o Brasil, que agora faz recente que a CBF Academy está começando a se organizar. Então, eles estão muito tempo na frente, e isso gera resultados. E, e tu comentou aí sobre a questão do curso de educação física, né? Sim. Eu também me formei em educação física e tem muitas matérias que a gente acaba não aproveitando nada e é um tempo que não. Mas até outras que de repente a gente não seria direcionados para o futebol e a gente que trabalha na formação, elas acabam ajudando algumas coisas de didática, a partes até de pedagógicas de escola, de licenciatura, mas que acabam
ajudando, né, na formação, no tato com as crianças também, que às vezes só a formação do futebol a gente sai meio bruto, assim, por causa dessa coisa da competitividade mesmo, né, e do linguajar do campo. Qual a importância para ti, assim, dessa tua formação? Como é que foi dentro da universidade para te conseguir já ajustando o foco para o futebol? Porque a gente sabe que a universidade ela é muito ampla e às vezes o que menos tu vê é o que tu gostaria de estar vendo, né? E tá desenvolvendo. Como é que foi esse processo teu? Então, como eu queria trabalhar com futebol, eu não tinha muita opção a não ser fazer educação física, né? Mas educação física era mais direcionada à questão da preparação física em si, né? A parte técnica, tática, dos esportes coletivos em geral, você vê muito pouco na faculdade. E aí você vê de tudo um pouco. Então você vê muita coisa, um pouquinho só. E aí você tenta direcionar para aquilo que você quer fazer, né? Então, tive colegas que queriam trabalhar com musculação, eles direcionavam para musculação. Quem queria trabalhar com natação, natação. Quem queria trabalhar com danças, com lutas, enfim. Só que, assim, na minha formação, eu senti muito falta da questão específica da parte técnico-tática do futebol. Eu tive muita questão de preparação física, a parte de fisiologia, a parte de biomecânica, mas a questão técnico-tática eu tive muito pouco, tanto futebol quanto futsal. Então, assim, não diria que você perde tempo, mas, assim, de repente você deixa de enriquecer naquilo que você quer fazer, né? E eu tive bastante, eu fiz licenciatura e bacharelado, então eu tenho as duas, né? E na parte da pedagogia, a pedagogia do ensino, na pedagogia de treinamento, isso é muito importante, mesmo para aqueles que querem seguir a parte de bacharelado. Então eu acho muito importante para você entender os processos, né? A questão de você enriquecer os seus trabalhos, de você de repente ter uma visão um pouco mais detalhista naquilo que você quer fazer do seu treino ou do seu atleta, aquilo que você quer fazer que o seu atleta evolua. Então, eu gostei muito dessa parte da pedagogia, né? A questão também de você fazer a gestão de grupo, de você conseguir entender, por exemplo, o que o menino está pensando, como ele está pensando, ou como você pode se fazer mais claro para que ele consiga absorver a informação mais rápido. Enfim, acho que tudo é válido, mas eu gostaria, né, o desejo assim meu é que as universidades ou o curso de educação física nas universidades se preocupassem um pouco mais em direcionar aquilo que o aluno quer, sabe? Porque de repente você deixa muito mais rico um conteúdo específico e não deixa um geral assim, né? Aquele geralzão assim. Nós vamos falar um pouquinho do Hope ali, do trabalho, que eu acho que tem muito a ver com isso que tu estás comentando, assim, né? Essa parte metodológica, assim, que é um diferencial hoje, infelizmente, não é qualquer lugar que você passa que tenha essa parte metodológica clara, né? Embora eu vejo vocês na luta aí das conversas e de colocar em prática para que fique uma coisa mais unificada, mas se tem um rumo a seguir, se tem uma ideia do que é para ser feito, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho do processo teu de universidade, qual foram os caminhos fora da universidade que tu escolheu para trilhar, para poder se capacitar, por onde tu passou, pode até falar de se passou por clubes e tal, até chegar no momento que tu está vivendo hoje, assim, e como esses momentos na tua vida foram importantes para te construir, assim, como treinador. Então, eu, como, né, faculdade particular e eu não tinha bolsa, então eu entrei na faculdade, estava trabalhando e optei de sair do meu trabalho para fazer estágio, né? Achei necessário começar a estagiar já desde o segundo ano. Primeiro ano é mais difícil estagiar, né? Tem lugares que não pegam, a faculdade não libera e tal. Então, a partir do segundo ano, eu comecei a estagiar e aí eu comecei a trabalhar em 3 lugares diferentes, fazendo estágio, um pouquinho em cada lugar e estudando para conseguir complementar e conseguir pagar a faculdade, mas o foco sempre foi o futebol. Então eu trabalhei com ginástica laboral numa empresa de call center,
Então, eu fazia ali alguns dias, período à tarde, tarde e noite. Trabalhei com assessoria de corrida aqui no Parque Barigui, né, o parque conhecido aqui de Curitiba, onde aí já trabalhei mais a questão realmente metodológica dos processos de treino, né, de como fazer a evolução dos treinamentos de corrida, que é bem complexo, né, para quem não é da área, não sabe, é bem complexo, é bem E é bem é específico também, bem né? é bem específico, exatamente, né? E trabalhei numa academia, trabalhei com musculação, e a academia que eu trabalhei, eu tive uma sorte, assim, que eu peguei pessoas que elas não simplesmente queriam que você fizesse o trabalho, mas queriam que você refletisse sobre aquilo que você estava fazendo e como você estava fazendo e o que daria para melhorar. Então, toda semana a gente tinha reuniões com todos os professores, estagiários, e cada professor apresentava um tema, né, relevante ali para a academia, sobre treinamento, sobre biomecânica, fisiologia, aspectos psicológicos, e a gente tinha um público muito legal, porque assim, de manhã, no período da manhã, era terceira idade, especificamente terceira idade. Aí no período da tarde era jovem e adultos, e no período da noite os estudantes, os adultos ali, que faziam pós-trabalho. Então, era um público muito legal. E eu consegui acompanhar justamente esses três públicos ali enquanto eu estava estagiando. E aí, no decorrer da faculdade, eu entrei num projeto, o projeto se chamava FTU, que era Futebol Total Unicamp na época, né, que era o centro universitário, não era uma universidade, e aí depois se tornou universidade positivo. E aí eu fiz parte desse projeto de futebol, FTU, que era um projeto que ele dava oportunidade para os meninos da região treinar futebol num ambiente controlado, num ambiente seguro, e a gente conseguia desenvolver o trabalho a partir das nossas ideias. Então, a gente não tinha um caderno metodológico, a gente não tinha um norte, cada um ia formando, ia fazendo a sua experiência de acordo com aquilo que entendia, tinha de conhecimento, tinha de experiência. Então, eu trabalhei com categoria sub-11, trabalhei com categoria sub-13, sub-15, sub-17 e peguei um período de trabalhar como preparador físico da categoria sub-20. E Só aí, um nessa parênteses aí, sub-20, essa realidade continua sendo a realidade da grande maioria das escolas de futebol ainda, né? sim, infelizmente, é essa realidade aí. E aí, o que acontece? Eu comecei nesse sub-20, foi o período final, assim, já da faculdade, e eu já estava saindo para o mercado de trabalho. E aí, eu fiquei como preparador físico do sub-20. O sub-20, ele tinha uma parceria com o Trieste, que disputava o amador, né? Porque o amador ele funciona assim: tem o time adulto e obrigatoriamente ele tem que ter um time de base ou de formação para disputar também junto. Então, na época que eu fiz, ainda era sub-20 e o adulto. Hoje é o sub-17 e o adulto, né? Então, foi legal porque eu passei um período com o sub-20, fazendo a parte da preparação física. Aí eu trabalhava meio período, eu trabalhava no Trieste, fazendo a manutenção e a transição de atletas que vinham de clubes e estavam se apresentando para outros, atletas que vinham de lesão e tinham que se preparar para retornar ao clube, e os atletas que estavam vindo para ser avaliados para a gente encaminhar. Então, no período da manhã eu fazia isso. Aí, no período da tarde, eu pegava o grupo do sub-20 e fazia a preparação junto com o João, que era o treinador na época, e a gente preparava o time para disputar o amador, né? Então, foi uma experiência, assim, muito legal. E aí, quando eu estava terminando a faculdade, já estava né, tinha concluído o curso, eu ia ingressar no Trieste como treinador do 11 do 13, e na época o treinador do 11 era o ai, como é que é o nome dele? Esqueci agora. O, o Fornari, que é o auxiliar do Thiago Nunes. Uhum. Então, ele era o treinador do 11, ele ia subir para o 13 e eu iria assumir o 11. Então, eu estaria junto com um cara extremamente qualificado, extremamente experiente, porque ele foi ex-jogador, né? Ele foi jogador profissional e tal, tinha
baita experiência. E aí, quando eu fui entrar no projeto, Evandro Fornari, lembrei o nome dele. Vai ficar bravo comigo que eu esqueci o nome dele. Aí, o Evandro ia assumir o 13, eu ia assumir o 11. Nesse meio tempo, aí aconteceu do projeto encerrar, porque como tinha meninos sub-11, 12, 13 alojados na época, e era proibido, foi criado o decreto que não poderia, e eu teria que encerrar o projeto. E aí eu saí do projeto, assim, muito desiludido com o futebol, que era a primeira oportunidade de mim trabalhar com formação, não era escola, era formação mesmo. Então, tinha todo um processo seletivo, tinha toda uma metodologia já embasada para a gente poder, né, desenvolver o trabalho. Na época, isso foi em 2012, 2011, 2012. O Trieste era uma das quartas potências daqui do Curitiba, né, da capital. Então, tinha o Atlético, Curitiba, Paraná, e o Trieste sempre vinha competindo, revelando jogador. Então, assim, era um trabalho muito, muito bem estruturado. E aí aconteceu que o projeto acabou e eu tive que trabalhar. E aí, na época, eu recebi o convite, no ano seguinte, né, em fevereiro, eu recebi o convite do Atlético para trabalhar com... Eles tinham o que eles chamavam de... É como se fosse um núcleo de captação do Atlético. Então, tinha as escolas de futebol e aí o Atlético tinha as seleções do Atlético. O que eram as seleções? Eram os meninos que tinham condições, né, que estavam melhor desenvolvidos ali das categorias. Então, se montava essa seleção dos atletas e competiam com a camisa do Atlético, com o escudo do Atlético, com as competições federadas, então as competições mais fortes. Aí eu fui chamado para participar desse projeto. Comecei no projeto, aconteceu que o Atlético encerrou a parceria com as escolas. Ele terceirizou. Então, todas viraram licenciadas do Atlético e não eram mais escolas oficiais do Atlético. E aí, eu recebi a proposta para trabalhar no projeto das seleções, tive que sair para trabalhar na escola. E aí, eu trabalhei em 3 escolas diferentes, que foi mudando de gestor, até que eu fui para uma escola que eu fiquei quase 8 anos. E aí, trabalhei com escola mesmo, de futebol, com iniciação esportiva e tal. E aí chegou Essa um era a momento época que o Igor estava lá também ou não? Isso, foi na época que o Igor estava lá como coordenador. Ele era o supervisor, na verdade, né? Ele era o supervisor e cuidava das questões metodológicas das escolas. Então, ainda tinha um vínculo com o clube, só que esse vínculo foi cortado totalmente. E aí eu fui para uma das escolas, trabalhei numa escola no centro, aí fiquei um período, trabalhava sozinho, todo dia, tinha, às vezes, a quadra pequena, com 30, 40 atletas, né, alunos, no caso, assim, sem suporte nenhum. Tinha um estagiário que às vezes ia, às vezes não ia, sabe? Aí fiquei um período, depois eu fui para uma outra escola, que daí foi onde eu fiquei mais tempo, assim. Fiz carreira ali na escola, só que chegou um certo momento, e desde sempre me incomodava a questão de não ter times de competição. Só escola, só escola, só escola. Então, assim, eu via meninos que tinham condições de competir, de ser um pouco mais competitivos, tentavam montar equipes competitivas, mas aí, pela necessidade de você ter que... Todo mundo precisa jogar ao mesmo tempo, todo mundo precisa rodar, todo mundo precisa participar, e aí foi me desinteressando essa questão de trabalhar na escola. É muito bom, mas eu queria trabalhar com formação justamente para eu poder trabalhar com a questão de competição, competir mais mesmo e poder desenvolver melhor, né? E fiquei até o final do 2020, fiquei até novembro de 2020, aí teve a pandemia, lockdown, fiquei, cara, 9 meses em casa, com contrato suspenso, assim, já estava pirando de ficar em casa, não faz bem para a cabeça ficar preso dentro de casa. E aí eu fui trabalhar com um personal, daí já tinha começado o personal em 2019, 2020 foi onde consolidou o personal mesmo, tive bastante procura, bastante alunos, bastante ex-alunos, adultos que me procuravam para fazer e tal.
E aí, no final de 2020, eu entrei em contato com o meu coordenador na época, o Ademir, falei para ele que eu não iria continuar, que eu não iria voltar depois que acabasse o meu recesso, né, de contrato, que eu não iria voltar porque a minha ideia era fazer o curso da CBF e trabalhar num projeto de formação. E aí, cara, coincidiu que em novembro, eu comecei o curso em novembro da CBF, fevereiro eu recebi o convite do Igor, conversei com o Igor, com o Vinícius, né? O Vinícius já me conhecia, tinha trabalhado comigo na escola, e eu sempre falando para ele que eu tinha um interesse em trabalhar com formação e se tinha oportunidade. E aí a questão financeira também foi uma questão que demorou um pouco, que querendo ou não na escola eu ganhava mais, mas aí eu abri mão de ganhar mais para correr atrás daquilo que eu almejava, né? Seguir, vamos dizer assim, a carreira e não a questão financeira. E aí conversei com o Igor, a gente entrou num acordo, e aí comecei em fevereiro, dia 1º de fevereiro já me apresentei no clube, fiz uma conversa com ele, fiz dei um treino para os meninos, e aí o treino que eu dei para os meninos não foi um treino convencional, porque a gente estava com decreto, então não podia contato, e aí eu tinha que fazer um trabalho de transição ofensiva, Sem contato nenhum. Organização ofensiva sem contato nenhum. E aí eu fiz um trabalho, cara, passei literalmente a noite acordado, pensando e quebrando a cabeça o que eu ia fazer, e desenha no papel, e entra e pesquisa, e aí montei um treino, apliquei, e aí no dia, também uma sorte, caiu uma chuva, e aí o treino não parou, o treino foi na chuva, e assim, motivado pela nova oportunidade, né? Então foi muito, muito legal, assim, o primeiro contato. O Igor, sério? Por que tu fez isso? Perguntando Não, isso aí. o Igor não falou nada Não, comigo, não. não, Porque ele não, não ele esboça deixou bem, nada, né? Ele fica sério não, olhando. me deixou bem à vontade para fazer o treino e tal, e falou, ó, daqui uma semana eu te dou o parecer aí, se deu certo ou não e tal. Mas ali eu já sentia que tinha dado certo, né? Pelo jeito que os meninos me receberam, pelo jeito que foi e tal. E aí, dia 1º de fevereiro, eu me apresentei e comecei o projeto. E aí foi, assim, a mudança radical, porque daí você tem, ali no Hope, a gente tem uma metodologia, a gente tem um norte, né? Não é engessado, cada treinador, cada professor, é, ele tem autonomia de fazer do jeito que ele acha melhor e como ele acha melhor, só que ele tem algumas coisas que ele precisa seguir, né? Justamente para que não vire um geral, que não generalize tudo, que a gente consiga ser específico. E aí, no ano de 2021, a gente trabalhou muito na questão metodológica das categorias. Então, cada treinador tinha o seu caderno metodológico direcionado para a categoria. Então, o que cada categoria precisa nas fases de desenvolvimento, na parte técnica, na parte tática, na parte psicológica. Então, a gente conseguiu montar um documento que ainda está em processo de construção, porque isso vai levar um tempo, né? Isso é um trabalho muito complexo, né? Não complexo por ser difícil, mas complexo pelas suas relações, tem muitas relações. Então, é um caderno ainda que vai demorar um tempo até ficar redondinho, assim como o Igor quer. E você conhecendo o Igor sabe que ele é muito detalhista, então a gente vai demorar um tempo ainda, mas eu quero poder desenvolver esse projeto, ter esse caderno metodológico consolidado ali, porque isso vai ser um facilitador quando acontecem as mudanças de treinador. Então, um treinador, por exemplo, eu saí do 14, estou indo para o 16, se tivesse o caderno pronto, era muito mais fácil eu já direcionar todo o trabalho para aquilo que a categoria necessita especificamente, né? Lógico que daí você vai colocando sua mão, vai colocando seu jeito, vai tendo feeling do que está acontecendo e vai desenvolvendo o projeto. Mas é um negócio diferencial, assim. E vou te falar, hein? Trabalhamos bastante nisso, hein? Trabalhamos O tempo muito. que eu fiquei aí, volte e meio, o Igor, a gente bate um papo aí, que é outro difícil também de WhatsApp, porque às vezes ele soube, parece que ele saiu do planeta, Sim. mas eu vi vocês ali, e tenho bebido dessa fonte aí também, porque nós estamos construindo a metodologia lá para a Indonésia e está saindo do Hope também, então é bem interessante. E com base nisso, assim, é algo que
do que tu estás falando, eu já sei, né? Eu acompanho, mas eu queria que tu falasse um pouquinho, porque ao mesmo tempo tu falou da competitividade, mas o Hope também tem um cuidado. Até o Igor fala isso, né? Eles fazem avaliação, mas não é para ver se o menino tá bom ou se o menino vai ser um entrada profissional, mas para ver se vocês encontram nele algo que ele vai conseguir desenvolver, mesmo que ele não esteja, não digo nem pronto, mas que seja até abaixo do processo, mas que vocês consigam identificar que ele tem algo que ele possa, dentro de um processo, de se desenvolver e tal. Só que isso, claro, você compete aí, eu vim aqui ver jogo de vocês contra o Inter, né? Vocês competem aí com o Atlético, Curitiba, que ainda são clubes que estão em séries mais bem colocadas no Campeonato Brasileiro. Isso com certeza gera maior resultado também de investimento na base. Eu não digo nem desse investimento que está sendo feito, que eu acho que é o mais importante, que é a produção de uma metodologia, de ter um caderno metodológico, mas investimento até de trazer um menino, porque se qualquer lugar que eles forem convidar um menino para ir jogar lá com eles, eles vão acabar indo até pela paixão que os meninos têm por esses clubes, né? Como é que é para vocês nessa situação? Porque fala um pouquinho, tem momentos que vai como Hope e dá uma possibilidade para alguns meninos, tem momentos que vai como Londrina, existem níveis diferentes de competitividade, mas ao mesmo tempo não pode perder essa esse nível de treinamento para nenhum dos meninos. Como é que é para lidar com isso e como é que é essa forma que vocês trabalham? Então, como a gente conversa, né, e o Igor sempre fala que, assim, a gente não trabalha com atletas nível A. Atletas nível AA você vai encontrar nos clubes grandes, que é onde eles podem dar todo o suporte e podem escolher a dedo. Você fica, você não fica. Então, a gente não trabalha com esse tipo de atleta. A gente, às vezes, consegue encontrar um atleta assim, consegue lapidar um atleta assim, mas é um atleta que fica muito pouco no clube, porque primeiro confronto com um clube maior, o clube vai se interessar e vai levar. Então, isso é fato. A gente trabalha com atletas nível B, C, né? O que significa nível BC? Que o menino ele é ruim, que ele não serve para o futebol? Não, bem pelo contrário. É um menino que ele serve para o futebol, mas ele precisa ter mais tempo para desenvolver. Esse tempo, normalmente, os clubes grandes eles não têm, justamente por causa do investimento, por causa do resultado, por causa daquilo que eles precisam apresentar a curto prazo. Então, esses meninos que chegam para nós, a gente faz uma avaliação para saber se o menino tem esse potencial ou se ele tem vontade de crescer. Se ele tem essa vontade de evoluir e aprender. Aí a gente consegue trabalhar. Não adianta a gente pegar um menino que tem a condição, mas que ele não quer, que ele não tem vontade. Então, é ficar dando murro em ponta de faca. Então, a gente pega esses meninos nível BC e tenta trabalhar igual, a gente dá o mesmo tipo de treinamento para a equipe que é Hope, para a equipe que é Londrina. A diferença é que, às vezes, o menino que está na equipe Londrina, ele está um pouco acima de desenvolvimento do menino que está na equipe Hope. É um pouquinho à frente no processo, né? Isso, um pouco à frente no processo. E aí, quando eu falo um pouco à frente, não é que seja melhor do que o outro menino, mas é que, às vezes, ele treina antes, começou a treinar antes, né? Começou a competir antes. Então, é normal que o menino tenha um tempo de desenvolvimento maior do que o outro. A questão da maturação também. Às vezes, o menino é do primeiro semestre, outro menino é do segundo semestre. Então, o menino maturou antes, está mais forte, não está mais preparado para o enfrentamento que a gente vai ter de determinadas competições. Então, assim, a metodologia, ela é igualitária. A gente tenta fazer a metodologia igual para todo mundo, tenta aplicar o treino igual para todo mundo, só que nem todo mundo vai pegar e absorver da mesma maneira. Então, a gente precisa fazer essa divisão para a gente não privilegiar poucos, mas também não para também não punir aqueles que têm condição de ser mais competitivos, né? E a gente deixa bem claro para os meninos que a equipe Londrina e a equipe Hope, elas não são separadas, elas são uma coisa só, é Hope Londrina. O que a gente deixa claro para eles é que, assim, o que vai determinar se o menino vai estar numa equipe ou na outra é o nível que ele está de desenvolvimento e o nível que ele tem de comprometimento com o processo. Então, se ele se comprometer com o processo, se ele acreditar no processo e ele for e pagar o preço
de ter que abrir mão de certas coisas, de ter que treinar, de ter que se dedicar, de ter que viver disso e respirar 24 horas, como o Igor sempre fala, ser tarado por isso, ele vai se desenvolver muito mais do que os outros, e as oportunidades vão aparecer. E aí, se eu vejo um menino que realmente ele tem uma certa dificuldade, mas ele tem muita vontade e ele está disposto a evoluir, ele é um menino que ele vai ter oportunidade, vai competir. Assim, coloquei num jogo difícil, o menino correspondeu, beleza, ele continua. Ele não correspondeu, ele vai dar um passinho para trás, vai trabalhar mais, mas isso vai ser dito para o menino, ó, você precisa trabalhar mais nisso, 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 para você poder alcançar o nível que a gente deseja em vocês. E a gente trabalha com a questão de expectativa dos meninos também, né? Então, a expectativa deles é muito alta, mas a gente deixa muito baixa, para que o menino não se frustre, para que ele entenda que o processo é mais importante do que o resultado. O resultado ele vai significar se ele tiver o processo, se ele fizer o processo. E o processo é difícil, o processo é doloroso, o processo é frustrante, e nem todos estão dispostos a aguentar as frustrações. Isso é fato. Então, a gente tenta deixar isso muito bem claro para os meninos, isso muito bem claro para os pais também, para que os pais não criam expectativas que a gente não deu. Então, a gente deixa muito bem claro isso. As oportunidades, elas vão aparecer para todos. Aqueles que fizerem por merecer vão ter mais oportunidades, e aqueles que não fizerem por merecer, infelizmente, vão ter menos oportunidades. Mas tudo depende deles, não da gente. Me surgiu várias perguntas do que está falando, eu vou tentar ir por partes aí para a gente ir falando. Primeiro é o seguinte, eu vi nos dias que eu estava aí, que vocês faziam umas perguntas para os meninos a questão da intensidade, né, de nível de cansaço e tal. É um feedback que eles passam para vocês até para avaliar a questão do treinamento, né? Como é que é esse feedback feito nessa questão técnica, por exemplo, de um menino? Vocês acabam fazendo isso periodicamente individualizado? É só dentro do grupo? Tem meninos que vocês identificam que é importante falar com eles mais separado, até pela questão de personalidade? Como é que funciona essas questões desse feedback com os meninos, assim, até porque a gente sabe que tem, e aí eu vou perguntar depois outros assuntos, mas sabe que tem influência de fora, dos pais também. Quando eu fui aí, não, por causa da pandemia, os pais não podiam estar fora do carro, mas parecia um show de rock, drive-thru, porque estava todo mundo estacionado em volta aí assistindo, não tem jeito. Como é que funciona isso, assim, para trabalhar na mente na cabeça desses meninos? Porque eles vão ter uma influência externa. Tem os jogos que passam na internet, tal. Como é que funciona esse? A gente deixa claro para eles que nós dependemos do esforço, da dedicação deles, né? E que se as coisas não estão acontecendo como eles desejam, a culpa é deles. Eles não estão fazendo por merecer. Então, a gente passa e a gente tem conversas, principalmente quando começa a se aproximar de competições maiores, a gente sempre conversa semanalmente com eles na questão de, se você não for convocado, o que você vai fazer? Você vai chorar? Você vai desistir? Você vai parar? Ou você vai trabalhar mais, você vai correr mais, você vai se dedicar mais para que a oportunidade apareça? Então, a gente teve muitas conversas assim, e a gente teve muitos meninos de ambas as equipes que participaram da competição maior, vamos dizer assim, que era a BG Prime, né? Que tiveram a oportunidade. Teve meninos que foram para jogos, não corresponderam, foi conversado, foi dito, foi falado o que ele precisava melhorar, e o menino não correspondeu. Achou que, né, às vezes acredita que achou que não estava tendo mais oportunidade, que estava sendo injustiçado, que não estava sendo convocado, mas se a gente fosse avaliar a semana de treino, por exemplo, era um menino que pouco produzia na semana, né? Tanto no aspecto técnico, tático, quanto na questão da parte física. Então, a gente sempre conversa com eles, deixando bem claro que as oportunidades elas estão aí. Se o menino fizer por merecer, se ele se dedicar, com certeza ele vai ter oportunidade. Dificilmente o menino que está fazendo o que tem que ser feito fica fora de jogos grandes. E aí eu não falo nem da questão técnica, nem se o menino é melhor ou pior, mas
se o menino está entendendo o que ele precisa fazer para desenvolver. E aí a gente tem uma ficha de avaliação junto na... Não sei se você chegou a ver nosso microciclo semanal. Sim. Não sei se... Então, dentro do nosso microciclo semanal, a gente tem uma aba lá da avaliação física, técnica e tática do menino. Então, o que o menino tem ou o que o menino deveria ter naquela especificidade da categoria. Então, por exemplo, o menino sub-14, ele tem que ter algumas coisas já especificamente desenvolvidas. E aí, se a gente identifica durante o treinamento que o menino tem dificuldade de interpretação do que está acontecendo, aí a gente chama e conversa individualmente, né? Porque, assim, durante o treinamento, o menino fala que entendeu, aí quando você solta, você vê que o menino, ele entendeu ou parcial, ou ele não entendeu, ou ele está tendo dificuldade de assimilar o que foi falado com o que está acontecendo. Então, isso é um processo tipo individualizado, né? É o famoso técnica e tática individual de cada um. A gente faz trabalhos nisso para justamente a gente reforçar alguns comportamentos que eles têm que ter em cada categoria. Outra questão e aí eu vou dar um exemplo aqui, até para quem está ouvindo que não é do meio, entender um pouco. Às vezes o treinador, porque tudo é avaliado, tudo é analisado, tudo é conversado, né? Eu estou falando de vocês porque eu estive acompanhando. Às vezes eu fui lá ver um jogo no campeonato que os professores das outras categorias estavam junto lá e conversa, ajuda nessa leitura do que aconteceu e tal. E se tem dados hoje de futebol, mesmo na base, a gente consegue trabalhar com dados. Por exemplo, um exemplo assim, de repente o menino começa o jogo no ataque e nunca faz gol. E aí o professor bota ele no segundo tempo, toda vez que ele entra no segundo tempo, ele faz gol, faz 2 gols, por exemplo. E jogos que ele jogou o jogo inteiro não marcou. Tem características diferentes, assim. E aí vem os pais, ele tá fazendo gol toda hora, mas não tem esse lado dos pais, e às vezes entra na cabeça da criança também, do atleta. O profissional entra, a mídia entra na mente deles, imagina uma criança, né, um adolescente. Como é que ele dá com isso, assim, de mostrar? Também faz parte dessas fichas quando vocês mostram para eles, para que eles entendam isso? Ou, por exemplo, quando tu decide, se fosse o caso desse menino que entra segundo tempo, quando tu faz isso, chega um momento que tu chama ele, tu mostra, quando eu te boto antes, então eu não tô te botando depois, porque eu tô te botando para realmente fortalecer aquilo que tu tem de virtude e tal. Como é que é feito isso, assim? Porque é difícil lidar com a influência de fora também na cabeça desses meninos que não conseguem entender o processo, né? Eu dividiria isso em dois momentos, tá? Então, tipo, a gente tem o primeiro momento, que é a gente trabalha com 3 expectativas, no mínimo. É a expectativa do pai, da mãe e do menino. Então, a gente trabalha sempre com essas 3 expectativas. Então, essas expectativas, elas precisam ser quebradas para que evite frustrações futuras. Então, aí é um primeiro momento. E o segundo momento, que é nosso, a gente tem o controle de minutagem dos meninos. Então, a gente tem o controle de minutagem de todos os jogos que os meninos fazem, qual é o minuto que ele entrou, se ele foi titular ou não, o momento que ele entrou, que momento que ele saiu, e a gente sempre presta atenção nisso para ver se um menino ou outro não está sendo privilegiado em jogar mais. Então, a gente depende muito da competição também. Então, a gente tem esse cuidado, esse controle, para que todos tenham a mesma, ou sejam muito próximos às minutagens, para que a oportunidade ela seja igual, né? Lógico, uma coisa é você fazer a primeira fase classificatória, outra coisa é no mata-mata. Aí muda. E aí tem a estratégia do treinador, tem a estratégia da comissão, tem a estratégia de qual adversário que a gente vai enfrentar, como a gente vai enfrentar, e aí a gente precisa estudar o adversário, precisa ver como a gente joga, ele vai encaixar com o que o adversário joga, porque é muito fácil você estudar o adversário, só que você quer montar uma estratégia, mas você não tem um time para cumprir com aquilo que você tem de estratégia, né? Então, às vezes, é muito mais fácil trabalhar com o que você tem do que você trabalhar com aquilo que você está vendo, né? Dos adversários específicos. Então, a gente tenta sempre controlar a minutagem para que o menino entenda que ele está tendo a oportunidade igual aos outros.
e às vezes precisa ter uma conversa específica com o menino, né? Teve um caso que aconteceu na minha categoria, que o menino, ele participou, acho que se não me engano, de 7 jogos. Desses 7 jogos, 4 ele entrou no segundo tempo e 3 ele entrou no primeiro tempo. E eu fazia intercalado. No jogo ele começava, no jogo ele ficava no banco. No jogo ele começava, Nesses 4 jogos que ele começou, nesses 3 jogos que ele começou, ele não fez gol. Ele não produziu e ele não fez gol. Nos 4 jogos que ele entrou no segundo tempo, ele marcou 7 gols. E aí por quê? Tem vários fatores. A questão do menino ser um menino intenso, e aí no segundo tempo, que você já pega uma equipe um pouco mais cansada, aumenta-se a chance de erro e o menino consegue reverter isso em gols. A questão do menino tá brabo, tá puto, e aí ele entra com muito mais vontade de mostrar serviço e de mostrar que ele pode. Quando ele começa de titular, acontece de achar que já está tudo garantido, está tudo certo. Então, às vezes, desmotiva o menino, ou ele acha que porque ele é titular, ele não precisa produzir. E aconteceu isso comigo. Eu conversei com o menino em 2 situações. Uma situação que ele perguntou por que ele não era titular, e aí eu falei para ele, falei, como você não é titular? No jogo A, você começou de titular e não produziu. No jogo B, você começou e fez 2 gols. E aí, não, beleza. Segundo momento, a mesma coisa. E aí, no terceiro momento, foi onde o pai quis intervir, quis brigar, quis coisa, e aí foi o Igor que resolveu a situação e deixou bem claro para o pai que o menino estava ali porque a gente queria que o menino continuasse. Porque se dependesse do comportamento do pai, o menino já não estaria mais no projeto, né? E, assim, foi um desgaste, vamos dizer assim, desnecessário, e aí, às vezes, falta de acreditar no processo, né? Os caras aqui entenderem o que está sendo feito. Eu postei no meu Facebook, ele até me lembrou esse tempo aí, já faz uns 3 ou 4 anos, se não mais, de um artigo em Portugal, falando de quão maléfico era a presença dos pais no processo formativo dos atletas, né? Então, até lá, eles enfrentam isso, não é Não é um novo. privilégio do Brasil, né? Nossa. É, mas assim, dentro disso que tu estás falando, eu vi a preocupação também do Igor e de vocês de identificar competições de níveis um pouco, vamos dizer, abaixo ou atrás num processo formativo, assim, equipes ainda num processo inicial de formação, para que essa minutagem ela fosse equivalesse para todos, tanto numa competição importante. E eu acho que é algo interessante de compartilhar que, às vezes, tu pegar um menino que não está, que está num processo ali intermediário e colocar ele num alto nível, como uma Prime, ele não vai ser bom para ele não vai conseguir jogar, a questão da autoestima dele pode cair, desanimar e não querer mais treinar porque achar que não vai conseguir. E o mesmo é ruim para aquele menino que já joga muito na Prime, já se destaca muito, trazer ele para um torneio, por exemplo, entre escolas, que ele vai fazer tudo sozinho, ele já vai achar que já tá perfeito, que já está no fim do processo. Então, dosar essas duas questões ela é bem importante, né? Tanto para dar minutagem para que todos, porque no processo de formação a minutagem é mais importante do que a vitória, né? Então, e a minutagem num nível que a competição ela seja formativa e não o ganhar por ganhar, assim. Fala um pouquinho sobre essas relações. Eu estou falando isso porque das conversas de ouvindo vocês e vendo do trabalho ainda. Então, é que assim, tem até estudos que falam sobre a questão, dentro do treinamento, você ter a questão do desafio, né? Então, você não pode deixar nem o desafio muito alto e nem muito baixo, porque senão você tira a motivação. Na competição é a mesma coisa. De repente, o menino tem a expectativa de jogar uma competição principal, né? Ou colocado como principal, mas a mais importante naquele período.
e o menino, ele acha na cabeça dele que ele tem condição de participar. Só que para nós, a gente identifica que o desafio é muito grande para o menino. Então, ele não vai conseguir desenvolver e ele vai realmente se frustrar muito, porque ele não vai conseguir competir. E aí, se a gente traz um menino que já está no nível de competitividade alto, para jogar uma competição, um nível mais iniciante, intermediário, o desafio para o menino também não existe. Então, ele vai se desmotivar porque é muito fácil, porque não existe, né, não tem enfrentamento que ele já está acostumado. Então, isso é importante a gente poder dosar e poder deixar claro para os meninos que o menino que, de repente, quer disputar uma competição um pouco mais forte, mas ele ainda não ter preparado, ele precisa se preparar jogando as outras competições, tendo mais enfrentamentos e desenvolvendo nessas competições que permite ele ter um enfrentamento. E aí ele vai ter a oportunidade de jogar. Né? Aconteceu de a gente levar meninos para disputar a competição mais forte e os meninos não corresponderem. E aí não é culpa do menino. Às vezes, né, a culpa é nossa, vamos dizer assim. É mais fácil a gente jogar a culpa para nós. Por quê? Porque a gente identificou, né, quando eu falo a gente, a comissão, o clube, de repente a gente, numa conversa, identifica que o menino tem chance de participar de uma competição um nível um pouco mais. Só que aí a gente vê que o desafio é muito grande para aquele menino. Então a gente precisa dar um passinho para trás, conversar com o menino para que ele tenha entendimento e, e aí explicar para ele que ele precisa trabalhar um pouco mais, que ele precisa desenvolver alguns aspectos, que ele precisa ser mais intenso, né? E aí quando eu falo intensidade, associa-se com correr mais, e não necessariamente seja correr, mas tomadas de decisões mais rápidas, leitura de jogo melhor, né? As ocupações dos espaços do jogo, né? O comportamento dele e as relações com seus companheiros. Então, ele precisa ser mais intenso nisso também, né? E aí a gente tenta minimizar, vamos dizer assim, essas frustrações através de conversa, através de feedbacks, através da comissão. Então, assim, toda vez que eu ia fazer uma convocação para a BG Prime, cara, eu começava a sofrer uns 3 dias antes. Sua dor. Porque você tem meninos ali que têm condição. Só que aí você tem, por exemplo, dar um exemplo. Eu tinha na posição do meio de campo, eu tinha 6 meninos. Desses 6 meninos, eu tinha 4 meninos que tinham muita condição e 2 meninos que estavam próximo desses outros 4 meninos. E aí eu tinha outros meninos que da mesma posição que queriam também. Então, nem sempre o querer deles é o que vai acontecer, sabe? E aí, cara, eu sofria, né? Eu conversava com eles e eu falava, ó, essa convocação é difícil, é muito difícil, mas a próxima vai ser mais difícil ainda. Porque daí você tem alguns meninos que estavam correndo por fora. E aí você observa que nos treinamentos os meninos estão competindo, estão evoluindo, estão chegando, e aí eles precisam de oportunidade. E nessa idade, um Então, mês é uma vida, né, cara? um mês é uma vida. Então, assim, esse processo é muito legal de se acompanhar. O que não é legal é os efeitos colaterais que esse processo tem, sabe? Então, aí tem que saber lidar com isso também. Às vezes você tem que ser frio, né? Tem que ser frio e calculista e pensar no bem do coletivo e não do individual. Então, às vezes você precisa ser meio carrasco mesmo e falar assim, não, eu vou levar tal atleta por decisão minha e dar cara a tapa e se funcionar, maravilha. Agora, se der errado, a culpa é sua. A gente está chegando perto do fim, mas uma outra questão que eu queria falar contigo, assim, o Hope hoje, o Londrina, já é embora não seja os top de que todo mundo fala, top que eu digo não no processo de formação, que eu acho muito bom o processo aí, e não é à toa que eu tô me alimentando desse processo também, né? Mas que eu digo assim, em termos de nome, de grandeza de nome, ele é bem falado já aí na região e só que, claro, que, como tu falou, trabalha com C e B, tu não trabalha com A. Mas volta e meia tem alguns meninos que tecnicamente são A, mas que não aguentaram mentalmente, a força mental deles não estavam no nível de A e não aguentaram lá e voltam para vocês.
e algumas competições que eu fui com vocês, ó, aquele menino veio do Curitiba, aquele ali veio não sei aonde, porque não aguentou, de repente, porque não tiveram um acompanhamento que poderia ser, aí nós podemos enumerar várias coisas. Mas vocês trabalham com esse menino. Só que a probabilidade desse menino criar essa casca, às vezes só por 6 meses de maturação, nem pelo trabalho, já faz diferença, com o trabalho mais ainda. E esse menino acaba saindo. Então é muito normal a gente ver no Instagram do Hope, tanto treinadores, preparador de goleiro, jogadores saindo para outros clubes, e isso faz parte da formação. Por um lado, alegra muito, porque mostra que o resultado na formação é mais importante do que ganhar, que nós estamos falando aqui, e ter um menino que se destaque, vai para outros clubes para competir nível A, é que vocês pegaram alguém do nível B e trouxeram para o nível A, então, né, essa é o maior troféu para vocês enquanto clube e comissão, mas também gera uma tristeza que está indo aqueles que fortaleciam mais o time estão indo embora, e você começa a pensar de novo quem vai ser que vai ocupar esse espaço, quem está no C que você já pode trazer para o B. Então, essa rotina de vocês ela é muito mais forte do que alguém que estivesse num clube maior, que já está com os meninos de A, que a única preocupação é no ano seguinte, se vai estar bom para o ano seguinte. Assim, como é que é lidar com isso? Porque a gente trabalha com resultado, a gente não quer ganhar nem perder nem para o ímpar, né? E perder atleta para outros lugares também gera essa sensação, assim. Como tu consegue lidar com isso? Como é que o clube lida com isso enquanto estrutura para vocês têm um entendimento, é claro, mas mesmo tendo entendimento, não, eu acredito que não seja algo fácil. Então, que nem, comigo aconteceu um caso muito específico ano passado, que de uma vez só eu perdi 6 atletas da equipe principal. Um foi para o Curitiba, né? Assinou com Curitiba já. Assim que terminou o Sul Brasileiro, ele já se apresentou. E aí foi para aquela Copa Voltaço que teve no Rio. E aí teve 5 meninos que se apresentaram ao Atlético Goianiense. Assim que jogaram contra o Inter, semana seguinte os meninos se apresentaram. E eu fui jogar as finais da competição local sem 6 meninos do time principal. E aí você tem que quebrar a cabeça para montar um time competitivo com aquilo que você tem ali em mãos, né? E sofri bastante, cara, com a saída pela questão de falta de reposição em algumas posições. Então eu perdi 4 meio-campistas de uma vez só e um atacante. Então, o coração do meu time, que era o meio de campo, eu perdi praticamente todos os meninos, mas os meninos que ficaram, a gente conseguiu deixar um time ainda competitivo para jogar as finais. Né? Não foi o resultado que a gente queria, a gente não conseguiu ganhar as finais, mas a gente competiu de igual para igual. Assim, no meu ver, eu fico triste quando o menino sai no meio do processo. Então, por exemplo, se o menino sai na metade do ano, ou na metade do campeonato, é ruim porque esse atleta, para mim, vai fazer muita falta. Se é um clube maior, eles mandam buscar outro atleta, então esse sofrimento ele é amenizado. Né? Então, para mim, eu não gosto de perder atletas no meio do processo. Agora, no fim do processo, no final do ano, quando o menino vai mudar de categoria, eu acho muito legal essa saída, porque mostra que o trabalho foi feito, e o trabalho foi feito da melhor maneira possível. Se foi o melhor trabalho ou não, aí a gente nunca vai saber, porque cada um vai ter uma visão diferente. Mas a gente fez o nosso melhor e o resultado aparece. Para o projeto, isso é muito bom, por quê? Porque é a realidade ou é o sonho se concretizando do teu lado. Então, o menino que está ali na mesma categoria, ele está vendo um amigo do lado dele, que ele convivia, que ele treinava, que ele jogava, saindo para um clube maior. Então, é a oportunidade do lado. Então, ele consegue mensurar que aquilo ali é possível. Ele consegue visualizar que aquilo ali é possível. Então, para o projeto, isso é muito bom, cara. É muito legal de isso acontecer. Então, é uma mistura de sensações, sabe? Você fica feliz, mas você fica triste, mas o processo o processo é assim que tem que acontecer.
Então, quando a gente pega um atleta nível B, C, e a gente consegue fazer com que ele saia para um clube maior, quer dizer que o menino realmente está no nível A. E aí, cara, só depende dele, tomara que vá, não volte mais. E se voltar, a gente vai trabalhar, a gente vai ver, de repente, o que o menino precisa melhorar mentalmente, a questão de aguentar a pressão fora de casa, que a gente sabe que é muito difícil. Os meninos têm uma estrutura aqui familiar, fora não vai ter. Então, o menino precisa ter um psicológico muito forte. E ele precisa entender que se ele quer viver disso, é o preço que ele vai ter que pagar até ele chegar no profissional, ganhar dinheiro, aí todo o sucesso que a gente sabe que tem na mídia, né? Mas até chegar lá, cara, vai ter que vai ter que aguentar sofrer. E até nisso que tu estás falando, assim, acho que é até interessante comentar que o Hope, ele não, diferente de outras escolas, ele não trabalha com 100 alunos numa categoria, né? Você já Não. tem esse número limitado para que possa gerar, inclusive isso, a minutagem para todos, o trabalho especializado para todos. E aí, claro, sai no meio do caminho, complica mais ainda, porque tu não tem os 10 que ficaram fora da competição para trazer para cima, né? Você está Sim. trabalhando com um número bem limitado. Isso é bom porque geram mais qualidade de treinamento para os atletas de vocês, mas quando acontece essa situação já complica bastante. A gente teve final, até nas finais mesmo, num dos jogos da finais, eu tive que subir 508 para jogar a final porque eu não tinha atleta. Eu não tinha atleta para fechar 18. Então eu tive que puxar o menino 08. A gente, né, pegou pela posição, a gente tinha carência. E aí os meninos que estavam melhores preparados também para subir e jogar no 07, né? E no 07 também subiu 4 meninos para jogar no 06 as finais, porque os meninos 06 tinham saído também. Então, assim, é um, é um, é um cobre daqui, descobre dali, mas o processo é esse, cara. E é muito bom, assim. É muito bom quando você vê o menino assinando o primeiro contrato de formação, né? Quando você vê o menino ali jogando e fazendo gol quando é atacante, ou se destacando quando é uma outra posição. Então, isso é muito bom, porque é um pouquinho da nossa mão que está ali, é um pouquinho do nosso trabalho que está ali. Então, isso é muito importante, até para a formação e também para o trabalho dos treinadores, né? Dos preparadores de goleiros, preparadores físicos, para que também mostre o trabalho e sai. A gente teve, esse ano de 2021, a gente teve os nossos 3 preparadores, treinadores e goleiros saindo, né? A gente teve o Simão, que foi para Fortaleza, teve o Cris, que foi para Fortaleza, depois agora está no Curitiba, e a gente teve no fim do ano o Léo, que assinou com o Atlético, e que está aí trabalhando com os aspirantes, tá fazendo trabalho aí com os jogadores da Copinha também. Então, isso é muito bom para mostrar também, não só a formação dos atletas, mas também a formação dos treinadores. Eu acho que isso tem muito também do trabalho chato do Igor, né? Que tá sempre em cima de vocês e Sim. tentando tirar o maior de vocês. Para a gente encerrar, um assunto que eu acho bem interessante, porque eu acompanhei, estava lá vendo o jogo contra o Inter, o time vieram aqui para jogar, e hoje existe uma discussão muito errada, né, de pessoas que não estudam e querem falar de futebol, e ficam debatendo por padrão de jogo ou por formas de jogar por números. E, e a gente viu ali o time de vocês, tipo, bastante variações desses números, que quem gosta de ver número aparece bastante. Mas uma coisa que ficou clara, assim, e aí a diferença de tamanho só de CT, né? Que de um clube para o outro e de número de profissionais, era quase um outro time de profissional de comissão técnica ali do lado. Ela é gigante, não tem para bater de frente, mas o que ficou muito evidente ali foram os meninos jogando na mesma forma, não era aquela coisa do zagueiro dando balão e se retrancando para não sofrer gols, né? E aí o gol, claro que é uma consequência, às vezes um, uma questão individual, tinha atletas de seleção jogando contra os meninos de vocês, o negócio complica muito, dificulta muito a parte individual.
Mas na parte coletiva, a gente viu uma inteligência dos meninos na forma de jogar, e vocês que fazendo eles jogar de igual para igual, assim, não se jogando como pequenininho, esperando outro time. Isso é importante na formação. Às vezes o pai prefere o time empatando do que perdendo, por exemplo, de um 4-1, 4-2, e vendo o time jogar. Mas na formação isso faz muita diferença. Inclusive, tu falou que depois do jogo do Inter, que não ganharam, saiu 5 para o Atlético Goianiense, né? Então, prova que o trabalho é bem feito. Para a gente encerrar, assim, fala um pouquinho disso, assim, da ideia de jogo, além do resultado, assim, para que esses meninos se formem. Aí eu diria que é uma... Não sei se eu vou ser egocêntrico falando isso, ou arrogante falando isso, mas isso é a minha ideia de jogo. A minha ideia de qualquer categoria é que os meninos joguem, que tenha saídas curtas, que tenha possibilidade de saídas com bola no pé, que exista uma construção de jogo, que exista uma movimentação coordenada das ações, né? Que exista as interações dos meninos nas suas posições e as suas relações, ela aconteça durante o jogo. Então, acho que o jogo do Inter, ele ficou muito evidente essa questão de como a gente consegue competir, ou como a gente conseguiu competir de igual para igual com eles, porque é uma equipe que joga muito organizado. Então, isso facilita também a gente jogar contra uma equipe organizada, porque ela não bagunça o nosso jogo. Quando a gente joga contra uma equipe desorganizada, a equipe que é organizada, ela se prejudica pela desorganização, né? Porque daí as ocupações dos espaços, ela fica é, muito mutável o tempo inteiro, e aí fica um jogo feio, enfim, fica uma coisa muito difícil de se interpretar ali durante o jogo. Eu, particularmente, fiquei muito feliz do primeiro jogo que a gente fez contra o Inter, que foi 1-0 para eles. A nossa estratégia do primeiro tempo, ela funcionou até o finalzinho, que a ideia era virar o jogo sem tomar gol, e aí no segundo tempo a gente propor mais o jogo e não só sair em transição, né? E aí acabou que a gente teve que mudar totalmente a estratégia ali para o segundo tempo, já no final do primeiro tempo, segundo tempo, e aí começar a propor o jogo, e aí a gente conseguiu ser muito mais agressivo, conseguiu realmente fazer com que o Inter fosse mais para trás do campo, e a gente conseguiu atacar, construímos muito, mas não conseguimos finalizar em gol. Mas para quem assistiu o jogo, para quem estava lá, realmente foi uma melhor partida nossa, assim, em termos de conceito de jogo mesmo, as nossas ideias de jogo acontecendo ali, e aí isso é um processo de treinamento, né, Ricardo? É você todo dia fazer um pouquinho, para que quando tenha jogos grandes assim, você consiga ver as ideias acontecendo, né, a questão dos meninos, do comportamento dos meninos, e assim, o que eu falo para os meninos, jogo contra o Inter, cara, você não precisa motivar os meninos, você precisa motivar os meninos quando é jogo da Copa Zezinho. Aí você precisa motivar, porque você vai jogar num campo ruim, você vai jogar com equipe extremamente desorganizada, você vai jogar com árbitros que mal correm próximo da bola, você vai pegar N situações. Aí que você tem que motivar os meninos. Agora, para jogar contra o Inter, para jogar contra o Curitiba, para jogar contra equipes grandes, cara, aí você precisa ter concentração. Você precisa estar concentrado, porque um erro é fatal. E foi o que aconteceu no jogo contra o Inter. Mas isso é treino, transferindo do situação de treino para o jogo, trazendo cada vez mais próximo o treinamento, situação de jogo. Acredito que não dá para você tirar isso da questão de treinamento. Não tem como você isolar isso. Treino é treino e jogo é jogo, não. Eu acho que você tem que trazer cada vez mais situações de jogo para o treino, né? Porque o jogo ele é muito variável. E aí você tem um sistema de jogo que é só questão numérica, de como é que você vai iniciar, e você normalmente não vai terminar igual você começou. Agora, o modelo de jogo
e as ideias do jogo ela tem que acontecer o tempo inteiro, né? Os comportamentos ele tem que acontecer. Mas eu fiquei muito contente com os dois enfrentamentos que a gente teve com o Inter, assim. E até o jogo contra o Curitiba, a gente fez um bom jogo contra o Curitiba também, que nesse jogo aí o nosso atacante terminou o jogo já assinando com eles. Então, para você ver a importância do trabalho mesmo, assim. A gente sabe que a estrutura não é a ideal, a gente sabe que as condições de trabalho não são as ideais que a gente gostaria, mas não é por causa disso que a gente vai deixar de trabalhar e fazer o melhor. Então, a gente trabalha justamente para que um dia a gente chegue no patamar de uma equipe dessas aí, tenha carrinho de material para cada categoria, tenha um campo para cada categoria, enfim. Um negócio que eu achei interessante, assim, que se vê muita gente hoje chamando o treinador de ficar enjambrando o atleta, e ali que está no processo formativo, tu modificou, eu nem lembro qual era a posição, mas trocou dois meninos só de lugar, assim, na forma de jogar para o segundo tempo, deu mais ofensividade, e os meninos fizeram igual, porque no processo eles treinam isso, né? Fala, só para a gente encerrar, mas eu acho que esse assunto ele é bem interessante, assim, que hoje em dia o futebol não aceita mais um atleta que joga aberto na ponta, mas que não consiga jogar infiltrando pelo meio. Ele tem que entender todas as partes, mas isso não é tu falando e mostrando na bolinha do quadro o que ele tem que fazer, né? Isso faz parte do teu treinamento, do que tu faz no dia a dia com eles. Eu não cobro nada dos meninos que não seja treinado. Eu não cobro nada. Tudo que eu cobro deles, que eu peço que eles façam no jogo, já foi treinado. Algumas situações mais, outras situações menos, mas a gente trabalha muito essa questão do menino ele rodar posições, tanto no treino quanto dentro do jogo, né? Então a gente tem características. Então tem um menino que tem característica de uma, duas, até três posições que ele consegue fazer. E aí eu vou fazendo no treino, eu vou mexendo no treino. Às vezes eu peço para o menino que joga numa certa posição, eu falo para ele, ó, tenta jogar para mim nessa posição aqui, e aí eu vou observando se o menino consegue fazer ou não. Porque daí na hora que acontece no jogo, eu sei exatamente o menino que vai conseguir fazer, o menino que vai conseguir trocar e o menino que vai conseguir fazer, trocar e produzir. Então, às vezes, o menino do jogo, já aconteceu situações de eu mudar o menino duas, três vezes de posição, trazer dois meninos para jogarem mais próximos, justamente porque o jogo estava tendo mais espaço de um lado para acontecer o jogo, e só que isso é treinado, a gente treina. Então, isso é pensado antes, para que na hora que aconteça a gente consiga modificar. E até a questão dos sistemas. A gente jogava num sistema, começou o jogo com um sistema, mudou e terminou com outro sistema. Então a gente trocou três vezes de sistema produzindo. Isso é o mais importante. Só que isso é treino. Treino, 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 treino. Não tem segredo. É treinar. E não é treinar mais, é treinar melhor. É enriquecer o trabalho. É deixar o trabalho rico nas relações, nas variações, nas interpretações, e aí deixar os meninos também pensarem um pouco, dar o problema e deixar eles solucionar esse problema também. Né? Porque se ficar dando a solução o tempo inteiro, você não cria jogadores inteligentes. Então, você gera o problema e aí você dá uma ou duas opções, as outras eles têm que tentar resolver da maneira que eles conseguem, porque o jogo vai exigir isso. Né? Não dá para fugir disso. Diego, eu queria te agradecer aí por esse tempo aí da tarde já, né? Tá na hora de descansar, amanhã a correria bate de novo. Obrigado Sim. aí por conversar, compartilhar um pouquinho do trabalho de vocês, do teu percurso. Eu sempre falo que a ideia desse canal é realmente ter histórias que sirvam de exemplo para outros, porque tem tanta gente que sonha com futebol e às vezes porque uma porta se fechou, de repente para ser um atleta ou para ser um treinador num lugar e esquece que tem vários outros caminhos, né? Tu foi ali na academia, depois foi para uma escola de futebol, o negócio fechou e hoje está aí, estava disputando o título com o Internacional, que já é um lugar que muita gente gostaria de estar e não consegue, né? Então, é, como os caminhos eles acabam acontecendo e essas histórias realmente elas elas servem de estímulo para outros que de repente estão agora vivendo o que tu viveu ali atrás, né?
Então, obrigado por compartilhar isso. Eu peço que deixe uma palavra aí. Eu falo conselho, cara, eu não achei palavra certa ainda para dizer, mas é falar alguma coisa aí para alguém que é pai de atleta, ou os atletas que estão te ouvindo, não só do Hope agora, falando para pessoal de outros lugares que vão estar te ouvindo. O que que tu diria assim para um pai? O que ele para acalentar o coração de um pai que está no processo de formação do filho dele, e para os guris aí, a gurizada que está querendo ser atleta e está trilhando esse caminho aí. Bom, Ricardo, eu que agradeço aí pelo bate-papo, cara. Mais uma vez eu peço desculpas por não conseguir ter feito isso antes, mas a falta de tempo foi o principal motivo. Bom, o que eu poderia falar para os pais tentem entender o processo, da onde seu filho está, e apoiem eles nas decisões deles. A decisão tem que ser do menino, ele precisa ter autonomia para tomar certas decisões, né? E para os atletas, se vocês realmente querem viver de futebol, se vocês querem ser jogadores de futebol, vocês precisam estar dispostos a pagar o preço que isso exige. E o preço é muito alto. Então, assim, se você realmente está certo disso, pague o preço, faça o que tem que ser feito, se dedique, respire em futebol, vivam futebol intensamente. É um período muito rápido, passa muito rápido, e às vezes a oportunidade ela está próximo para chegar, mas às vezes não chega porque o menino não está preparado, seja mentalmente, seja fisicamente, seja espiritualmente. Então, assim, se preparem para a oportunidade. Não esperem chegar a oportunidade para fazer. Façam antes de chegar a oportunidade. E os pais que apoiem os filhos, que deixem eles ter autonomia de decidir o que é melhor para eles, porque só o menino sabe o que está acontecendo, o que está passando, o que está sofrendo, e aí os pais, às vezes, por medo de deixar o menino sofrer, ele quer intervir, ele quer fazer, ele quer tomar as decisões pelo menino. E aí, se não tiver a dor do crescimento, felizmente não vai crescer. Isso aí, queria agradecer você estar até agora ouvindo esse papo que foi interessante para você. Então, compartilha para outros, se inscreve no canal, nos ajuda a fazer essas histórias chegarem mais longe para ser estímulo para outros também. Diegão, valeu aí, até a próxima e quem sabe a gente se encontre logo aí em Curitiba. Amém. Valeu, Ricardo. Abraço.